Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um texto de enorme peso, Gênesis capítulo 22, naquela tradução conhecida, Almeida Revista e Atualizada. O texto que temos aqui descreve um dos testes de fé mais, dramáticos que a gente encontra. Exato. Estamos falando daquele momento em que Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho, Isaque. O nosso foco aqui vai ser analisar os elementos principais dessa narrativa e, bem, o que ela revela, né, sobre os personagens, a mensagem. Vamos lá. Sem dúvida. É uma passagem que ressoa muito fundo, né? E levanta questões importantes sobre fé, obediência e essa relação às vezes complexa entre Deus e o ser humano. O interessante é ver como a narrativa constrói essa tensão toda e o que ela escolhe destacar. Pois é. A história começa de um jeito, abrupto, né? E até desconcertante. O texto diz que Deus chama Abraão e ordena direto. Pega o Isaque, seu único filho, aquele que você ama, vai para a terra de Moriá e oferece ele lá em holocausto. Um sacrifício que seria totalmente consumido pelo fogo. Isso. Num monte específico que seria mostrado depois. É bem forte. E o que me chama muita atenção aqui é a resposta de Abraão, como o texto descreve. É imediata. Lemos que ele, levanta de madrugada, prepara tudo, o jumento, leva 2 servos, o Isaque, a lenha para o sacrifício e parte. Sem que o texto diga nada sobre ele questionar ou hesitar naquele primeiro momento. O foco é todo na ação dele. Essa falta de diálogo no começo é muito marcante, não é? Deixa a gente pensando. A tensão só aumenta durante a viagem, que dura 3 dias. 3 dias. Aí quando ele avista o lugar de longe, Abraão pede para os servos esperarem e segue sozinho com Isaque, e o Isaque carregando a lenha. É nesse momento que vem a pergunta do filho, aquela pergunta que corta o coração, né? Meu pai, olha, temos o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Pois é, uma pergunta muito direta que vai no centro do drama todo. E a resposta de Abraão é fundamental para entender como o texto o apresenta. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Essa frase é quase sempre vista como o pilar da fé dele na provisão de Deus. Mas não dá para negar a tensão ali, né? É quase uma esperança no limite do que se pode imaginar. Exato. Chegando no lugar que Deus indicou, a sequência de ações é descrita com uma precisão que chega a ser dolorosa de ler. Abraão constrói o altar, arruma a lenha direitinho, amarra o Isaque e deita ele sobre a lenha no altar. É muito forte a descrição. Muito. E aí ele estende a mão e pega o cutelo para sacrificar o filho. É o auge da tensão. E é nesse momento, no clímax, que vem a intervenção divina. O anjo do Senhor, que é uma manifestação de Deus, chama lá do céu. Abraão, Abraão, não estende a mão sobre o rapaz, não faz nada com ele. E a razão que o texto dá é muito explícita. Pois agora sei que temes a Deus, já que não me negaste o filho, o teu único filho. Quer dizer, a prova, segundo a narrativa, serviu para confirmar essa disposição do Abraão. E a solução aparece logo em seguida. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Sim. Ele pega o carneiro e oferece no lugar do Isaque. E muito importante, Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá. Ele meio que eterniza essa experiência da provisão de Deus ali no nome do local. Exato. E a comunicação de Deus continua. O anjo fala de novo uma segunda vez, reforçando a promessa feita a Abraão, jurando por si mesmo, né? Deus afirma que por causa dessa obediência, o texto frisa, porque obedeceste a minha voz, Certo. a descendência dele seria enorme, como as estrelas, como a areia da praia, teria poder sobre os inimigos e, através dessa descendência, todas as nações seriam abençoadas. A ligação entre obedecer e receber a bênção é muito direta ali. A narrativa então termina de um jeito mais tranquilo. Abraão volta para os servos e eles vão juntos morar em Berseba. E o capítulo ainda fecha com uma nota sobre a família do irmão de Abraão, o Naor, mencionando o nascimento da Rebeca, que vai ser importante mais para frente. Então, resumindo um pouco o que a gente tirou dessa análise focada no texto, a gente vê uma história construída em cima de uma obediência levada ao extremo, né? Uma fé que é confrontada com algo quase incompreensível. Totalmente.
E a resposta divina vindo como provisão e bênção ligada diretamente a essa obediência. Exatamente. E essa análise deixa a gente com uma questão interessante para pensar, olhando só para o que o capítulo apresenta. Como essa experiência de Abraão, do jeito que é contada aqui, com a ação rápida dele, a resposta enigmática para o Isaac, a intervenção no último segundo, como isso molda a nossa compreensão sobre o que é ter fé diante de ordens que parecem desafiar a lógica ou mesmo o nosso afeto mais básico. Boa pergunta. Fica aí um convite para a gente ponderar sobre esses limites da confiança e o que significa obedecer, pelo menos como essa passagem específica retrata.